Enquanto muitas empresas ainda estão se batendo para entender como se preparar para a reforma tributária, o Grupo Leb se antecipou nessa preparação da maior revolução do cenário fiscal brasileiro nos últimos tempos e vem colhendo os frutos dessa atitude preventiva. O objetivo do papo de hoje é compartilhar essa trajetória com você, para que você possa tirar insights valiosos que vão fazer você encurtar esse caminho nessa jornada. No nosso papo de hoje, a gente vai falar com o Matheus Peixoto, especialista tributário do Grupo Labs, e que vai compartilhar um pouco dessa jornada de sucesso até aqui. Também vamos contar com o reforço do Eduardo Batistella, o nosso BAT, gerente de projetos e arquiteto de soluções da Decision, que tem sido fundamental nessa adequação. Então, fica com a gente, porque esse conteúdo tá imperdível, tá? Então, bora lá? Começando aqui com as boas-vindas para o Matheus. Primeiro, muito obrigado, Matheus, por estar aqui no nosso podcast Além do Software. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder participar, tentar colaborar da melhor forma possível. Boa, boa. Tenho certeza que vai ajudar muito, viu? Bate, seja muito bem-vindo no Além do Software. Já teve outro podcast aí, né, no Fisco for Dev, mas primeira vez no Além do Software. Seja bem-vindo. Primeira vez no Além do Software, obrigado pelo convite. E também a expectativa é de ajudar as demais empresas a encontrarem seu caminho aí na turbulência da reforma tributária. Boa. Assim, a gente, em agradecimento, dá um presente de grego para você, convidando vocês, né, os estreantes aqui no Além do Software, a compartilhar alguma situação inusitada que já tenha vivido na sua trajetória profissional, né? É por isso que o nosso podcast é o Além do Software, tá? Bacana, Então, o que acontece nos bastidores mesmo bacana. das empresas. E podemos conversar com você, Matheus, de preferência uma história engraçada, tá? A gente gosta de rir também. Na área fiscal não tem muita história engraçada. Eu posso contar que meados lá de 2017, onde eu fui convidado para trabalhar com a Lojas Labs, hoje Grupo Labs, Aham. em dado momento, dentro da necessidade de obrigações fiscais, a companhia não estava conseguindo fazer entregas e tal. E, olha, vem cá, tem um consultor aqui que atende a Dulce, atende a os gestores, né? E me chamaram para fazer esse benchmark. E, bom, como assim vocês não conseguem e tal? E aí, então era uma entrega de uma obrigação acessória do estágio do Rio Grande do Sul, onde a empresa tem a base. E para mim era algo muito acostumado a trabalhar. E a Dulce, não, vem cá, eu vou trazer o consultor aqui para ajudar. Eu fiz ali as adequações, mas o time precisava de um trabalho mais aprofundado. Enfim, eu vim de consultor, e aí que isso que é a parte engraçada, será que não? Para virar um coordenador da área fiscal da área da Alebs, a partir Legal. daquele período. Acho que é isso, Bate. A minha parte engraçada é essa. Boa. Aí eu comecei a trabalhar com ele, tá? A gente Se conheceram aí nessa Dois, enroscada. nós já prestávamos serviço para Labs, agora hoje é Grupo Labs, né? Desde 2006. Viemos a trabalhar junto em 2006. Ficamos um tempo fora e depois voltamos em 2017, 2016, 2017. Olha, minha história engraçada é bem coisa de consultora. Também consultor? Também consultor. Tava um dia em um cliente, todo mundo saiu para almoçar, consultora, cara, não tem horário para nada, e fiquei lá trabalhando. Daqui a pouco vem a senhora da limpeza, começa ali, limpar, disse, a senhora quer que eu saia? Não, não, você pode ficar aí, não tem problema. A senhora é nova aqui? Não, eu trabalho com consultoria, vim prestar uma consultoria aqui. Ah, que legal! O que o senhor vende? Eu também sou consultora da Jequiti. Não deixa de ser consultora, né? Não deixa de ser consultor. E aí já comprou um. Essa é a boa vendedora, viu, Bate? Essa é a boa consultora aí da Jequiti, viu? Muito legal. Bom,
Ô Matheus, contextualiza a gente aí sobre o Grupo Labs, né? O que Joia. compreende aí todo o Grupo Labs? Essa é uma história bacana. O Grupo Labs, hoje, ele contempla diversos segmentos, além do próprio varejo, que é, Uhum, acho que a marca mais conhecida da empresa. Então, as lojas Labs, eh, tem, além do varejo, que estamos hoje em torno de 350 lojas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com um pezinho no Paraná, uhum, aumentando. Temos ainda uma indústria de vestuário própria. Então, muitas das roupas que são comercializadas na Lojas Labs são de criação, desenvolvimento, confecção interna. Então, tem todo um trabalho indústria mesmo. de indústria mesmo, de Uhum, criação. Temos um braço logístico para fazer tanto frente à logística entre esses três estados, como prestando serviço para outras empresas. Temos a financeira, uhum, que faz parte da captação da carteira de clientes, quando os clientes vão na loja e precisam de um prazo mais estendido de aquisição, a financeira entra com esses planos, né, para 10, 12, 20 vezes, então atendendo esse meio social que é necessário. uhum. Um- uma, uma característica do grupo Labs em especial é muito regional, muito interior. Ao invés de você estar muito concentrado na capital, discutindo, brigando o cliente, né, com Uhum. diversos players, a Labs, por estratégia, ela sempre se posiciona mais interior, justamente porque é a base dessa construção dessa empresa familiar, que no fim ainda continua sendo uma empresa familiar que está para fechar 70 anos, bate já. Que legal. 70 anos, hein? Caramba, que legal. E essa raiz ainda permanece no negócio, né? Ou seja, é aquela cidade do interior que não tem nenhum outro tipo de loja, Uhum. o que seria o mais próximo a um shopping center, se eu posso dizer assim, tá? Um grande comércio é a Lojas Labs, onde é ponto de referência. Eu Que lembro que legal. na minha infância, a minha mãe ia comigo, com meus outros dois irmãos, a comprar aquela coisa de três meninos, né? Uhum. Tênis, né, roupa de escola, aquela coisa toda, e ia na loja Labs para comprar Que legal. para a meninada toda, né? Então eu tenho essa lembrança aí, anos E hoje depois, atuando nessa trabalho empresa. na empresa que eu tenho história familiar nela. Que É legal, isso. que legal. E é um cenário, pelo que você pintou, um cenário muito complexo, né? Com indústria, Perfeito, com varejo, com perfeito, e-commerce, com parte financeira, enfim, é perfeitamente. extremamente complexo. E aí, para o nosso tema de hoje, que é reforma tributária, né? Imagino também a complexidade que isso está trazendo. Desafios, é É. verdade. Bate, explica pra gente o que que a Decision faz, eh, desde a trajetória da Decision, né, e o que que o que ela atende hoje os seus clientes. Isso, a Decision é uma empresa gaúcha, aqui de Porto Alegre, 28 anos já no mercado. Faz um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, que o grupo TecnoSpeed nos adquiriu e nós somos agora o braço fiscal do grupo TecnoSpeed. Atendemos já há muito tempo solução fiscal, então toda a parte do SPED, Uhum. tanto software quanto consultoria para as empresas, né? E principalmente projetos artesanais de alfaiataria, como a gente chama, são projetos criados para as empresas para atender as necessidades específicas. Uhum. E entramos também há uns anos atrás na parte de RPA, que é a robotização, toda a Uhum. robotização das entregas da FD, robotização de GIA, até antigo Sintegra, FCI, toda essa parte de robotização nós temos também, nós atendemos. E agora com a reforma tributária, né, nos reposicionamos no mercado, já faz desde 2024 que estamos com um grupo de trabalho interno Uhum. e avançando na reforma tributária, análise da legislação e consultoria, 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 e a cereja do bolo eu deixo para o fim. Legal. E deixa eu entender então como é que foi esse match em termos já indo pro nosso tema, né, da reforma tributária, como é que foi esse match da lojas do Grupo Labs com a Decision, que dor que vocês tinham nesse momento, Matheus, que falaram: "Caramba, velho, a gente precisa de ajuda".
Sim. Como profissional da área tributária, e a minha diretoria, ela é muito atuante nesse segmento. A CFO, que é a diretora financeira, ela é voltada para formada em contabilidade, assim como eu, né? Passou Uhum. por a vivência toda da contabilidade. Ela tem um braço muito forte, uma veia muito forte da área fiscal. Então, quando Entende os desafios. entende os Entendeu o que desafios que era uma reforma tributária. e desenvolve esse assunto conosco, olha, precisamos olhar para isso. Isso metade de 2024. E um dos primeiros profissionais que eu procurei foi o Batistella, vem cá, como é que tá esse trabalho? Uhum. Estamos trabalhando e tal. E aí começamos a escopar o produto. A sinergia do trabalho com o time da The Decision e o Grupo Labs é uma sinergia que vem há muito tempo. Uhum. Então, dentro do Reforma Tributária 2026, atender documento fiscal. Então, Batistella, você é minha referência, o time da DC já é minha referência, vamos trabalhar isso juntos. Então foi em parceria mesmo. Fizemos acho que algumas rodadas de conversa mais informais em 2024. Em 2025 entramos com um contrato já, e aí com treinamentos, etc. É isso, né? É isso, vocês teve toda a questão interna de vocês Uhum. também, né, da estruturação, que é um ponto que nós como consultoria sempre salientamos, a importância que é a empresa entender que ela precisa de um comitê gestor da reforma tributária. Uhum. Isso não é, a reforma tributária não é brincadeira, ela está acontecendo, não é que ela vai acontecer, ela está acontecendo, não é um ensaio de laboratório, ela está acontecendo e ela envolve todas as áreas da empresa, ela vai mexer com Esse foi um tudo. grande desafio, né? Colocar todo mundo na mesma sala e colocar dentro da mesma página. Esse foi Uhum. um trabalho gigante. Mas essa consciência de que precisava de um comitê, isso veio através dessa consultoria que identificou, vamos dizer, trouxe luz a essa jornada. É. Exatamente. Eu diria que assim, o trabalho de consultor. Minha formação é TI. Minha formação é TI, mas depois de um tempo tu já acaba sendo como consultor, tu acaba sendo até psicólogo. Né? Olha, tô Então, precisando, viu? Depois passa o cartãozinho aí. então eu sempre digo que uma das vantagens de qualquer consultoria não é a Decision e não é de área fiscal, é qualquer tipo de consultoria para qualquer situação, é tu parar e se dedicar àquele assunto. Hum. Então, quando tu consultoria mecânica, consultoria de reforma, não tributária, mas reforma da casa, qualquer coisa, tu vai parar e vai te dedicar àquele assunto. Um consultor de qualquer área, ele vai ser um agente externo que vai propiciar a parada, vai propiciar com que todos peguem e estejam em sintonia com o mesmo foco. É. Uhum. Então isso é muito importante. E a reforma tributária não é. Tem algumas pessoas que eu já ouvi falar no início da reforma. Isso é que nem a nota fiscal modelo 55 quando veio. Não, isso aqui é muito Uhum. É superior. muito mais abrangente. É. É verdade. E complementando, Vati, eu vejo assim que essa jornada de avaliação, ela não é só da visão de um grupo, da empresa, né, X ou empresa Y. Isso deveria ser para todas as empresas, né? Essa avaliação de negócio, de sentar, Uhum. olhar para dentro da sua base, suas áreas e trabalhar. Não é uma reforma da área fiscal, ou não é uma reforma da área da TI. É uma reforma para todos os segmentos. Vai impactar a contabilidade, vai impactar fiscal, vai impactar a compra, vai impactar a venda, vai impactar contratos. Os teus fornecedores vão impactar. Você vai ter que revisar a parte de cadastro Uhum. de clientes e fornecedores. Teu cliente, por exemplo, é um cliente órgão público. Nem todos os CRPs têm esse dado. Uhum. O game mudou em relação a isso. Você está comprando de um fornecedor do Simples, Uhum. mudou o game referente a aquisições do Simples. Então, acho que isso é uma visão de mercado, né? Aham. Concorda comigo? Sim. Essa forma de reforma. Eu lembro de uma reforma que eu fiz em casa.
E eu contratei uma arquiteta. E aí chamei a arquiteta lá e falei, olha, quero reformar minha casa. E a esposa toda feliz, né? Vamos reformar a casa. Eu falei, então, bora lá. E qual que é o orçamento? Eu falei, sua imaginação. Tá Ah, livre, tem teto. E aí, basicamente, ela me apresentou um orçamento que era quase o valor da casa. Eu falei, pô, aí compensa, compensa demolir a casa e fazer outra. Não compensava, né? Mas aí eu tive o choque da realidade. Eu falei, cara, se for colocar tudo isso que eu quero, vai ficar desse tamanho a conta? É. Então esse foi o primeiro choque de realidade. O segundo, então, aí vamos partir para as adequações, né? Porque aí a esposa viu, falou, pô, mas e agora? Agora eu quero uma casa, viu o projeto bonitinho, né? Agora eu quero isso aqui. Falou, não, não vai ter isso aqui exatamente, mas dá pra gente fazer alguma coisa. E, cara, eu vou te falar, reformar uma casa, se eu tivesse feito sem projeto nenhum, sem planejamento nenhum, eu tava muito enrolado, cara. Eu tava muito enrolado. Porque com projeto, fazendo apenas algumas adequações, já me deu uma É. dor de cabeça. Hora de executar, chegava o prestador de serviço lá, é porque são vários, né? Você precisa conectar o eletricista com o cara do gesso, Uhum. com o pedreiro, com não sei quem. Mas eu tinha o projeto como referência, eu tinha um mapa ali como referência. E o cara fala, pô, eu vou colocar o gesso aqui de quanto? Não, você vai colocar o gesso de tanto de altura, com tanto de tal, 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 é aqui. Tem uma adaptação aqui, né, no projeto inicial, mas é isso. Então eu vejo que isso me fez economizar muito dinheiro e muito tempo Tempo. por já ter o projeto. A moeda mais cara, né, do mercado. Ouvindo vocês falarem sobre a consultoria, sobre parar para pensar Uhum. a respeito e sobre parar para planejar e para entender os impactos, lógico, tô falando aqui da reforma da minha casa, mas trazendo para esse ambiente da reforma tributária, me parece que fazer esse trabalho antecipadamente reduziu muitos problemas lá para o Grupo Labs. Não, com certeza. Eh, a gente, além de fazer essa parte de planejamento, a quatro mãos, eh, com a visão de TI, especificamente mais de sistemas de início, Uhum, e por outro lado, isso foi um aspecto, eu não poderia correr um caminho só, uma trilha só, eu teria que correr duas trilhas. Uma trilha, eu vejo que uma trilha seria a adequação de documentos fiscais, segunda trilha é análise do negócio. uhum, E correu em paralelo, né? Então, essa seria o modelo ideal. Conversamos, entendemos isso, joia. Vamos seguir em duas trilhas diferentes. Então, com times diferentes, consultorias, equipes, tudo rodando em paralelo. Mas tem que ter um ponto focal onde essas informações convergem para a diretoria da empresa. Então, adequação de sistema. É, já nasce, eu vou aproveitar uma frase que a gente já conversou em outra vez, Bate. Quando uma empresa de um tamanho, né, de um certo porte, que tem um RP a nível mundial, precisa se movimentar, é como movimentar um transatlântico, né? Você não consegue fazer uma curva direita assim. uhum. Você precisa fazer todo um orçamento, aonde impacta, Sim. quais os módulos, aprovação de diretoria, etc. Ok, aprovou, ok, agora vem a consultoria daquele RP e monta o escopo do projeto, tantas horas. Se deixasse para fazer agora, por exemplo, no segundo semestre, não daria tempo para ter as notas fiscais adequadas em dezembro de 2025. Uhum. Então, esse projeto começou no início do ano, concordamos, fechamos, ok, começa a mexer o transatlântico, começa a virar o barquinho. Se é uma empresa menor, com RP mais flexível, essa manobra fica mais ágil, né? Então, no Grupo Labs, como tínhamos diversos sistemas, a gente foi como dividir projetos menores dentro de um grande projeto, várias frentes dentro de um Uhum. grande projeto. Assim foi possível mexer o transatlântico e todos os outros barquinhos que estavam correndo por fora, né? É, mas o importante disso é que você tinha a visão do todo, né? Sim, sim. E começou cedo
relativamente cedo nesse Exato. sentido, né? Em que cedo no sentido em que a partir do momento em que a legislação começou a ficar um pouco mais palpável, material, né? Ter materialidade a legislação, aí sim vocês comentaram. E um ponto importante, o Matheus está, vamos dizer assim, sendo humilde, né? Está sendo humilde aqui, mas eu acho que tão importante quanto todo esse trabalho é poder dizer, nós estamos agora em dezembro, nós, Grupo Labs, Uhum. está em dezembro e vai ter um último rollout agora, porque é varejo, né? O pessoal, a Uhum. gente sabe como é que é o varejo, a época sensível da Black Friday e do Natal. Uhum. Então, um último rollout e vai entrar em janeiro de 26, Uhum. com todas as empresas do grupo atendendo à legislação. Exatamente. Então, isso para mim é um Então, sucesso muito grande para esse pega planejamento. varejo, pega indústria, pega empresa de transporte. Só que são três grandes segmentos com muita volumetria. Empresas de transportes, conhecimento de transporte. São Uhum. milhares por dia. No varejo, teríamos centenas de milhares de documentos. Ou seja, mesmo num cenário. 300 mil documentos mês de emissão. É uma volumetria absurda de nota fiscal. Então, é um desafio e tanto, né? Chegar até em dezembro e estar com ok, Conseguir passar o Natal é bom, né? Passar o Natal em casa. Tá? Assim, pelo que eu entendi, o cenário do Grupo Labs, ele é complexo. Então, foi imprescindível contar com sim, essa visão do todo, porque aí são vários CNPJs, são várias estruturas, são vários segmentos aí diferentes dentro do mesmo grupo. Vários sistemas também, né? Vários sistemas, sistemas. eu ia abordar exatamente isso, né? Não é só várias empresas, são empresas com sistemas diferentes. E todos eles têm que conversar, todos eles teve uma rodada, uma linha, um acompanhamento desses. Isso foi mapeado logo no início do escopo desse projeto. Primeiro trabalho. Começa a mapear, opa, faltou esse, bota mais, e bota Uhum. mais, tá, até, ok, bota para rodar. E como é que foi o processo de conscientização, né? Porque vocês já falaram, não é só um setor, são vários setores. Como é que foi esse processo de conscientização? Muito bom falar sobre isso. Aí vou puxar novamente é, o, a Decision, né, como parceiro. Nós fizemos um mapeamento de áreas que seriam impactadas. Contratamos com a Decision um treinamento. Uhum. A gente pode dizer que é um Explorer, para É explorar a LC, acho que seria isso. Mas tem a sensibilização. Sensibilização, isso. Então, não mapeamos as áreas, mapeamos a parte da legislação, onde impacta aquela área, e aí foi feito vários treinamentos para acompanhar. Olha, vem cá, nessa semana é o time de compras, nessa outra semana é o time de imóveis, na outra semana é o pessoal da financeira. E assim foram várias semanas de treinamento para realmente ter essa cola para que um conceito entre o que preciso fazer, a obrigação, né, Uhum. que isso funcione dentro da empresa. Legal. Esse é um trabalho que a Decision tem feito também com outros clientes, Bate, como é que tá sendo isso? Sim, esse trabalho é um trabalho de consultoria, que é o que existe hoje, na verdade, é consultoria e documentos fiscais eletrônicos, que é o Uhum. palpável no cenário atual, né? É o que nós temos de mudança de entendimento de alterações de processos, a parte de emissão e recebimento de documentos fiscais eletrônicos, que é a mais palpável, que começa agora em 1º de janeiro, né? Apesar de que as regras de validação tá tendo uma confusão. Até hoje, casualmente, saiu uma nova versão da NT 2025-002, que botou a principal regra de validação do grupo dos novos tributos como prazo indeterminado. Uhum. É bom as pessoas entenderem que uma regra de validação é uma ajuda que o fisco dá. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer regra, ele Uhum. não tem obrigação, é uma ajuda, e o fisco está dizendo assim: olha, eu vou postergar de forma indefinida
as validações. A Lei 214 diz que a partir de 1º de janeiro de 26, tu tem que emitir os documentos fiscais eletrônicos de forma idônea, né? Porque na verdade é uma regulamentação da lei, Da lei, não da regra. não da regra, exatamente. A lei diz que tu tem que emitir. Uhum. Só que, por N motivos que não vem ao caso aqui agora, essas regras estão sendo postergadas, para que os Uhum. clientes, para que os contribuintes também não parem suas autorizações Ah. de documento por qualquer problema eventual que alguma secretaria, algum órgão autorizador venha a ter de interpretação da regra, Uhum. da legislação. Aí, hoje de manhã, Marcela, você viu? Vi. E aí, o que que muda? Nada. É isso. Nada, Uhum. tem que 1º de janeiro Continua emitir. emitindo, tem que emitir nota, né? É isso. Uhum. Então tá, vou tranquilizar o meu time lá, porque eu amanheci o WhatsApp já a milhão. E aí, que parou? Como é que vai? E agora o que que faz? É Uhum. isso. E há muita incerteza ainda. Tem as consultorias, nenhuma consultoria tem resposta para tudo. Por quê? Porque assim como os grupos de trabalho de documentos fiscais eletrônicos, do ENCAT, trabalha com a Lei 214 para fazer a nota técnica dos documentos, etc., nós também trabalhamos com a Lei 214 para definir, para prestar consultoria de alteração de processos das empresas. Uhum. Só que carecemos ainda, assim como o próprio ENCAT, carecemos dos regulamentos de IBS e de CBS. Os regulamentos é que darão a palavra final para várias dúvidas que muitos contribuintes têm. Uhum. Mas agora, assim, temos que trabalhar com o que há. Lei 214. Assim como nós começamos com a Emenda Constitucional 132, PL 68, Lei 214, não dá para esperar, não é... Pode parecer terrorismo, mas não é, é realidade, é preservar o acionista, o dono da empresa, Uhum. né? Tem preservar os acionistas, os donos, os diretores, tem que trabalhar com a Lei 214 o máximo possível para não gerar um eventual passivo fiscal para a empresa. Legal. Ô Matheus, o que que você, olhando esse cenário, né, assim, já um pouco mais claro em termos de legislação, né, embora a gente sabe que ainda tem muito pela frente, né, a gente tá na pontinha do iceberg quando fala de reforma tributária, Perfeito. ainda tem outras coisas para vir, mas para essa primeiro estágio de obrigatoriedade, o Grupo Labs já tá um pouco mais tranquilo. Exato. Eh, mas para quem tá com a corda no pescoço, fala assim: "Cara, eu não me mexi, eu não me atualizei, e eu ainda tô no meio desse turbilhão". O que que você diria para esse cara? Então, faz algumas semanas eu fui num evento do Conselho de Contabilidade aqui do Estado do Rio Grande do Sul, voltado para micro e pequenas empresas, e a sensação foi essa, do pessoal estar tomando ciência em dezembro que Uhum. Em janeiro mudou. é, primeira coisa seria voltar os olhos 100%, não sei se tu concorda comigo, Bart, que voltar os olhos 100% para a nota fiscal, não parar a operação, né? Você vai ter que fazer uma visão de o que que é essencial e aquilo que eu posso deixar para depois. Uhum, Venda não pode parar. uhum. Ainda mais Compra nesse momento, né? não pode parar. Então, eu olharia para quem está tomando ciência hoje, eu olharia para documentos fiscais e as principais operações, principalmente compra e venda. Uhum, Vocês concordam? Sim, a parte de documentos fiscais é a mais sensível agora. 2026 está chegando, já, como diria, sim, documento fiscal em janeiro de 26 tem que ser commodity, todo mundo tem que ter, Todo mundo tem que ter. adequado. Se não Uhum. tiver adequado em janeiro de 2026, sinto muito. Nota fiscal de serviço é uma outra novela, é uma outra história, que vamos contar com a boa vontade do comitê gestor do CBS, que vai estar junto lá com a Receita Federal. Eu sei que a nota fiscal de serviço tem a questão do IBS municipal, mas quem controla
A nota fiscal de serviço é a Receita Federal, não são os estados, junto com o SERPRO, então vamos ver o que vai acontecer, né? Outro, mas é uma outra grande briga que tem agora para 2026. Passou janeiro de 26, em que documento fiscal eletrônico tem que ser commodity, tem que estar tudo pronto, já tem que pegar e tem que sair usando e tem que sair funcionando. Fevereiro começar a pensar na apuração assistida. Como todo mundo sabe, mudou, agora tu não faz mais a entrega da tua apuração, o fisco vai dar a apuração para ti. Então, fevereiro de 2026 começa a pensar na apuração assistida. Uhum. Mas split payment, né? Split payment deixa para 2027. Vamos pensar, né? Como eu digo sempre, o gestor, o diretor, ele tem que ter a visão do todo. Ele tem que se programar. O operacional tem que se preocupar com o que vem pela frente agora. Tem que se preocupar em chegar vivo no próximo mês. Então, chegar vivo em janeiro é documento. Depois, em 2026, a apuração assistida. 2027, split payment. Né? Então, agora a bola da vez será... Já deixamos isso... Que nem vocês fizeram um tema de casa, deixamos o documento fiscal eletrônico para trás, vamos para a apuração assistida. Volta 100% daí a operação para dentro de negócio e operação assistida. Quando vocês fizeram esse mapa desse projeto, a intenção já era essa. Primeiro, vamos regularizar aqui, vamos garantir que a operação não vai parar. E no segundo momento, aí agora vamos trabalhar a apuração assistida. Já era esse o plano ou ele precisou de alguma adequação no meio do caminho? Teve adequação não, no meio do caminho. A gente tinha isso mapeado, mas precisou de alguns Eu digo até de alguns ajustes. Eu digo até por instabilidade da legislação mesmo, né? A gente tem exato. recente ainda mudanças, né? Devolvendo a pergunta, né? Se você hoje, né, início de dezembro, você tem que procurar o seu software house, né? O seu emissor, o seu fornecedor do emissor de documento fiscal. Quando essa jornada foi iniciada, não tinha muito desenvolvimento. Hoje a jornada já caminhou 10 meses, um pouco mais. Já deu tempo de desenvolver, né? Então, teria que procurar o fornecedor. O fornecedor já deve ter uma solução. É isso. Agora, olhando para a apuração assistida, né? Que seria o Bate falou, já é o segundo passo. Antes do split payment. Né? Então, adequa o sistema, deixa o sistema funcionando, né? Mandando as informações básicas ali, mesmo que a regra de validação não esteja acusando um problema. Com esse cenário, né, esse histórico do Grupo Labs, né, de se antecipar a essas mudanças, vocês já estão olhando para apuração assistida? Sim. Eu diria assim, temos aquilo que vai impactar uma apuração assistida. Ou seja, notas fiscais, análise do cadastro de fornecedores, quem é do Simples, quem não é, preparando documentação para encaminhar para esses fornecedores, para descobrir, coletar mais dados, como é que está o andamento da reforma tributária também para eles. Esse é o step que nós estamos hoje. Acho que é um step adequado pro pace para uma empresa desse tamanho. E o que vocês enxergam como assim, o grande desafio dessa próxima etapa? Cara, a apuração assistida tem esse desafio aqui que ainda é um negócio, ainda é um bicho esquisito. Eu posso puxar esse assunto e a apuração assistida, já que a Receita Federal vai ter esse sistema à disposição dos contribuintes, o contribuinte, no meu entendimento, fica na condição de vou fazer uma declaração do meu imposto de renda pré-preenchida. Receita, me dá o que você tem aí. Ok, enxerguei o que a Receita tem. Tem mais algum dado para eu acrescentar? Tem aquela minha
minha consulta médica, que eu tenho um recibo, que não foi na pré-preenchida. Então, assim, com base nas informações que eu tenho, e aí vem o trabalho de você fazer essa salvaguarda, ser organizado, ser preventivo, de ter a sua organização, né? Você vai complementar a sua declaração da pessoa física da melhor forma para buscar, né, a devida apuração do seu imposto da pessoa física. Vou traduzir agora, fazer analogia para a pessoa jurídica em relação à apuração assistida. Uhum. Se não for assim, de forma organizada, com base em documentos, etc., fica praticamente impossível. Você vai ficar refém da Receita. E por isso vem, novamente, a consultoria ao qual a gente se apoia como solução fiscal, aonde pretende-se conciliar essas informações da Receita com o que eu tenho em RP. Uhum. Porque as despesas eu vou continuar pagando, as notas eu vou continuar pagando, o dia a dia, o organismo vivo que é um negócio continua funcionando. E isso vale para qualquer empresa, qualquer negócio. Os negócios vão continuar acontecendo. A visão da Receita ela é míope ainda E, sobre tudo que acontece numa empresa. e a gente busca uma solução que vai fazer olha, a Receita tem isso. O que você tem no RP? Uhum. Olha, você tem aquilo, tá? Então, que busca assim como eu tenho vou fazer minha declaração da minha pessoa física e venha pré-preenchida e eu tenho Complementos ali, aquele né? complemento, Ajustes. o software de gestão vai trazer essas informações dos meus ajustes que estão dentro do meu RP, que eventualmente a apuração assistida não está vendo. Eu diria assim, Compliance, né? E aí, compliance. isso eu tenho uma palavra bonita para falar, é Uhum. compliance. Compliance. Compliance fiscal. Eu diria assim, para esse início agora, em 2026, que é o período de teste dos sistemas, principalmente teste dos sistemas por parte dos fiscos, o Comitê Gestor da CBS, Receita Federal, e o Comitê Gestor do IBS, que é Receita Estadual Municipal, em que os sistemas estão sendo construídos e estão sendo testados. Por melhor que sejam as equipes que estão por trás desses projetos, por mais capacitadas que sejam essas equipes, por mais recursos financeiros que tenham essas equipes, tem dois pontos que são muito importantes que jogam contra estas equipes. Um é a falta dos regulamentos, É o ponto 1, né? ponto, Uhum. e o outro é o prazo. O prazo foi muito exíguo para se fazer, muito curto o prazo. Eu me compadeço, uma certa empatia pelo pessoal que está nesses projetos por parte dos fiscos estaduais e federal. Por quê? Porque o prazo é muito curto para Uhum. desenvolver sistemas Sim. desta complexidade. E a maioria das pessoas não tem noção da quantidade de sistemas que estão sendo feitos. Começa com os cadastros de contribuintes sendo refeito, cadastro de obras, uma série Quem faz a lei não tem noção da. então assim, estão construindo uma série de sistemas. A apuração assistida é um destes sistemas que está sendo feito. São dois destes sistemas, a apuração assistida da CBS, feita pelo SERPRO, e a apuração assistida do IBS, sendo feita pela Procergs e mais com auxílio de duas outras empresas estatais. Uhum. Então, assim, é muita coisa. Terá problema. Terá, por causa do tempo, a complexidade da legislação e a ausência de uma legislação mais clara também sobre IBS e CBS. Então, uma empresa que não tiver que confiar cegamente no que virá na apuração assistida, ela corre um grande risco de estar em 2027 recolhendo valores de forma inconsistente. Então, por isso que a conciliação vai ser muito importante. E para isso nós, o Grupo Tecno esperamos agora, no primeiro trimestre de 2026, lançar o produto da conciliação da apuração assistida. Uhum. Né? Eu acho que tem um ponto importante aí que vocês citaram, que é, assim, vamos pegar o exemplo que você usou da pessoa física, Da pessoa física. uma pré-preenchida. Eu posso, enquanto pessoa física, fazer minha própria declaração do imposto de renda. Você é um contador,
se você já tem uma bagagem, sabe ali o caminho das Uhum. pedras, você olha aquilo e fala: "Opa, não, aqui eu tenho que colocar tá aqui os ativos, Uhum. o sei o quê, isso aqui é redutor, isso aqui não Uhum. é e tal, né, tá, beleza". Agora, quando você pega um leigo, Uhum. fala: "Cara, eu não sei o que que eu tenho que lançar e aonde que eu tenho que lançar". A receita tá lá, te deu lá o aplicativo pra você declarar, ela tá te dando até uma pré-preenchida, mas e daí? Eu posso lançar isso? Eu não posso lançar isso? Eu posso lançar isso, de repente, cair numa malha fina? Se eu lançar isso, eu tenho crédito, não tenho crédito? E no meu entendimento, assim, o Grupo Labs enxergou na Decision esse apoio, de falar assim: Sim. "Ó, Bate, isso aqui, cara, eu posso? Eu não posso? Eu lanço? Eu não lanço?" Uhum. Me parece que isso traz segurança, ou minha leitura é equivocada, Ah, Matheus? não, perfeito. Ter bons parceiros, ter parceiros que apoiam tecnicamente e mais do que isso, né? Não mais do que ter aquela questão da visão do tecnicismo, é isso e pronto. Eh, Trazer a leitura da legislação, a leitura da parte técnica e colar no negócio é diferente. Uhum. É, é como mais ou menos você pegar, tá lá na lei o artigo tal, e outra coisa é pegar aquela lei, o artigo tal, e dizer, olha, isso aqui para o seu negócio significa isso. Para mim é toda a diferença. É o valor O que a valor que a que a agregado. Decision Uhum. entrega para o teu negócio é essa cola, Uhum. né, e essa segurança, vamos dizer assim, para você ter um compliance fiscal, um compliance tributário. É. É o Eu não vejo que outra maneira de ser feito o trabalho nos próximos anos que não seja através do compliance fiscal. Porque, abrindo, né, obrigação acessória, temos várias que são em que nem todas as informações estão dentro delas. Uhum, Por exemplo, o FD Contribuições, eu tenho eu declaro alguns aspectos tributários e aquela obrigação acessória tem alguns dados específicos. O FD ICMS-PI é venda também, é compra também, não deveria ter as mesmas informações, mas as obrigações acessórias, elas não têm os mesmos dados, uhum, não têm as mesmas informações. Óbvio que tem a especificidade de cada tributo, tá? Aí eu não quero entrar nessa questão da especificidade de cada tributo. Mas as obrigações acessórias, elas acabam tendo se acumulando. Esse conceito que a reforma tributária traz de apuração será através do documento. E ponto. uhum, Para mim, eu vejo que o grande ganho é nesse cenário. E para quem vem de uma cultura fiscal, quem um dia passou pelo recursos humanos como eu, já passei pela parte de contabilidade, sou profissional de contabilidade, e decidi, não, eu vou trabalhar na área fiscal porque vai ter um tal de SPED lá que vai ser muito legal, as pessoas já estão lá com o cabelo em pé, estou falando lá em 2010, eu entrego um pouco da minha idade, tá? E chegar hoje e falar que eu tenho uma reforma tributária onde tudo vai ser pela nota fiscal, eu vejo isso com bons olhos. uhum. Há quem não veja, mas eu vejo porque é onde nasce todas as operações, é no Uhum. documento. Então, não sei se tu concorda comigo. é a confissão de dívida agora que vem Não é mais pela com obrigação, o documento é na fiscal, né? declaração, é na É, nota, né? e a série de documentos e a reforma tributária está trazendo uma nova complexidade, de novo, para todos, tanto para os grupos de trabalho dos fiscos, quanto para software houses, quanto para os contribuintes, que serão os novos documentos fiscais que deverão ser considerados nessa apuração assistida. Uhum. Documentos que não existiam hoje, que não existiam até então, a parte de aluguéis. Aluguel não é alvo de SSQN, então só esse fato do aluguel já não ser alvo de SSQN e ser agora ter que exigir uma nota fiscal de serviço, Uhum. já gerou uma complexidade que a prefeitura não vai poder autorizar essa nota de serviço de aluguel, só o ambiente nacional poderá autorizar.
Então já começa por aí. A nota fiscal de água e abastecimento, a nota fiscal de via de pedágio, a de alienação de bens e imóveis. Então começa uma série de documentos fiscais que o compliance vai exigir e vai ser melhor, porque vai ter uma transparência. No momento do documento já está registrado, facilita a vida. Hoje, um grande problema que tem de tu fazer conciliações é a visão do emitente contra a visão do destinatário. Perfeito. Agora acaba isso. Então, é uma série de vantagens que vêm com essa nova realidade. E se a empresa for compliance, né, o Grupo Labs compliance fiscal, agora vai ficar mais fácil ainda de manter esse compliance, né? E eu queria abordar mais um ponto. Sendo documento fiscal, e é documento fiscal, aí estamos em 2025, amanhã quando eletrônico, eu estou falando de um arquivo XML ou algo do tipo, com um esquema, onde eu tenho um padrão. Se eu tenho um padrão, eu posso robotizar isso, eu posso acelerar, eu posso ter mecanismos onde a parte da Uhum. TI trabalhe para dar uma palavra que eu acho bonita do cenário corporativo, dar escala, né, fazer isso de forma que possa ganhar um grande volume e trazer vantagem para o negócio, né? Nesse cenário onde eu tenho praticamente todas as minhas despesas com notas fiscais, eu não preciso mais de uma pessoa especificamente para ficar lançando nota. Essa Sim. pessoa, eu posso aproveitar ela para algo que o valor dela seja muito mais bem aproveitado do que um lançamento de nota fiscal, por exemplo. Então, hoje eu entendo que eu tenho algumas dificuldades como negócio em termos de lançamento de notas, mas o futuro fica muito mais fácil para nós acelerar, dar engajamento, e Sim. obviamente, né, aproveitamento de oportunidades que os créditos tributários vão falar, né, trazendo um pouco para o Uhum. tributário, né, a obrigação acessória muitas vezes ela carregava esses pormenores da parte tributária e nem sempre exprimia toda a realidade. Agora, com o documento, isso para mim fica muito mais fácil, fica muito mais claro. Atende compliance, atende a parte de gestão, onde vou poder acelerar, fazer lançamento de nota de forma mais automatizada. Automatizado, para mim, significa, na minha primeira análise, tá? Erro zero. Porque muito de uma fiscalização, por exemplo, vai num erro de um cadastro, Uhum. ou de um lançamento equivocado, que não foi intencional, mas foi por erro mesmo. Então, se tem um robô ou algo do tipo que está lendo meu arquivo, importando ele exatamente como o meu emissor emitiu, eu mitigo essas situações de risco. Para mim, esse é o maior mote, entende? É, Faz sentido? eu entendo que quando tiver tudo redondinho, vai ser uma maravilha. Eu entendo que o Bate coloca também e concordo, porque a legislação ela tá olhando assim, olha, precisa acontecer. Agora, entre esse precisa acontecer e acontecer de fato, tem toda uma estrutura que precisa ser feita, tecnológica, e não é só do lado do contribuinte, é do lado do Do fisco, físico também. Físico. que também tem suas limitações, Uhum. né? Convenhamos. Então, assim, nesse cenário, eu concordo com você, Matheus. Cara, seria o ápice, né, desse novo modelo. E uma hora tem que acontecer mesmo. Eu confesso que eu ainda fico um pouco cético em relação aos prazos eh, com que essas coisas vão acontecer. A gente está aí em vias, né, de virar a chave Uhum. e a gente já tem uma flexibilização das regras. E por que que tem essa flexibilização das regras? Porque o INCAT, ele entendeu, até por estar conversando com as empresas, não só de tecnologias, mas empresas, os emitentes dos documentos eletrônicos, cara, tem muita brecha para empresa ter o seu faturamento bloqueado em Bloqueado. janeiro. Uhum. Assim, e aí, por conta de uma lei, ele é impedido de vender, Uhum. né? Pensa, a situação ela fica muito, É juridicamente muito complexo, né? dá margem para Uhum. uma situação no país caótica. Uhum.
né? E aí eu entendo que houve até serenidade, né, por parte do Rincate, falar assim: "Cara, tudo bem, não é o melhor cenário caso você não mandar, mas se você não mandar, ainda depois ainda dá pra, sei lá, Sim, juridicamente ali, né, sei lá, fazer alguma manobra ou alguma outra coisa". Isso a gente está falando só de uma pequena parte de adequação. Quando a gente vai para apuração assistida, a minha leitura é que o negócio é muito mais complexo, pelo que o Bate já falou, cara, sim, tem coisas que não estavam não previstas estava. ali e agora passam a estar. Ou seja, não é só você adequar um RP que ele mandava 2 tags no XML e agora ele passa a mandar 4. Hum, É um fluxo que nem existe no RP. O RP lá nem controla, de repente, o aluguel. E agora vai Exatamente. passar a ter que implementar aquilo, para poder constar onde? Em outro lugar, né. Então, exatamente. eu vejo que esse cenário, eu concordo, acho que a gente está no caminho certo, mas para mim existe esse descompasso entre legislação e o que é tecnicamente viável e possível de ser feito, assim, nos prazos, né. Essa é a minha leitura, tá. Hum, Ah, agora, assim, pra gente já partir para um encerramento e o que a gente prometeu, né, para o pessoal que tá aqui com a gente desde o começo cara, como é que olhando esse case do Grupo Labs, eu posso me inspirar e encurtar o caminho. Beleza, eu sei que o problema já tá grande pra mim, né. Aí eu gostaria que vocês realmente trouxessem aqui um conselho. Você já deu uma dica, né, falou: "Ó, olha para o teu sistema, uhum, conversa com a tua software house". uhum. Mas, eu queria que vocês não, ou 2, né, ou um 5 passos, aí fala: "Cara, faz isso, isso e isso", para você dar uma encurtada nesse caminho. E aí não dá vou trazer a minha percepção pelo que vocês estavam falando até agora. Primeiro, entender o tamanho do problema, entender onde você tá nessa jornada toda, me parece o primeiro passo, não sei se vocês Com concordam certeza. comigo, Concordamos, concordamos. que foi o primeiro passo Primeiro passa Labs. que foi dado na Labs. Uhum. É Entender isso? o tamanho do Entender. problema, todo mundo se dá a mão e dizer que estamos todos no mesmo barco. Não interessa se o furo for lá daquele lado ou desse, o barco é um só. Então, primeiro passo, entender o tamanho do problema. Segundo passo é Engajamento. a Engajamento, conscientização e o engajamento, conscientização e engajamento. ou seja, no caso do Grupo Labs, vocês criaram um comitê gestor, né, que, Comitê gestor. pelo que eu entendi, foi indispensável. A área de TI, a área de fiscal, a área financeira, todo mundo está conectado. Terceiro passo. Planejamento. Planejamento. Uma vez que tu entende que tu montar um plano Uhum. considerando cenários mais a curto prazo. Por exemplo, vai depender muito da realidade de cada empresa. Aham. Se tu tem, um exemplo, Batistella, a tua entrada de notas fiscais, ela é 100% automatizada, tu põe o XML lá e o sistema importa e tem uma pré-nota para entrar ou já entra direto porque tu tem uma conversão, então esse é o primeiro cara, esse é o Uhum. primeiro, por quê? Porque emitir com as tags novas depende de ti. Aham. Receber depende do teu fornecedor. Se ele resolver te mandar com as tags novas, Você precisa receber. você precisa receber. Então, se tu tem um inbound, que a gente chama em TI, né, um inbound automatizado, esse é o primeiro que tu tem que atacar. Uhum. Plano B, vai para digitação, mas saiba que tu vai ter um impacto muito grande nisso, né? Entendi. Pelo volume, mais pelo volume, né? Eu recebo 2 notas por mês. Não, então digita as 2 notas por mês, mas não deve ser a realidade de muita gente, né? Te conecta com o que o Matheus falou cara, só não para a operação. Não, Fa exatamente, faz o emergencial para não parar a operação agora. exato. Agora emite a nota, recebe a nota. Eu tenho a entrada digitada, então tá, então a tua emissão é mais importante do que o teu recebimento. Por quê? Porque tu digita a nota.
né? Perfeito. Então, vamos lá. Então, a emissão se tornou mais importante, porque é do prazo legal de 1º de janeiro, tá? Depois disso, Quarto passo. Vamos lá. quarto passo, procurar, se ainda não o fez, quem ainda não fez, tem o caminho mais curto de todos que é pular da ponte, mas esse aqui eu estou desconsiderando. Tá? O caminho mais curto é pular da ponte, tá? Mas esse eu vou Eu passo zero. esse eu vou desconsiderar. Se chegar nesse ponto, tu ainda pode pular da ponte, mas vamos desconsiderar. O próximo passo, bom, TI, como é que estão meus sistemas? Nós temos no trabalho de consultoria, ainda bem que foi lá no início do ano, nós chegamos a pegar empresas para prestar consultoria que fizemos levantamento dos sistemas que elas usavam. Tá, agora tu tem que contratar teus fornecedores Uhum, para ver quando é que vão te atender, a que custo, uhum. né? Quem faz imposto de renda, contador que faz imposto de renda, sabe. Se tu pedir para ele fazer o teu imposto de renda faltando um dia, tu vai pagar umas 10 vezes mais Hum, do que, né? é. Então, Agora, 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 No último no dia, último dia, se tu encontrar um contador que faça, né? Então, agora, para a reforma tributária, eh, teve empresa que foi contratar o fornecedor e o fornecedor disse, não, nós vamos atender a reforma tributária. uhum. Tu tem que migrar para o sistema que está na nuvem. O teu on-premise não vai funcionar. Meu Deus, aí para migrar, Aí para migrar, então tempo de migração, tempo de custo. migração, custo, então tu tem que pensar em plano. Então assim, eu acredito que hoje, estando em dezembro, faltando alguns dias para a entrada da reforma, tá? Eh, Se alguém ainda não fez esses passos, né, Tá talvez bem apertado, né? tá bem apertado, tá? Mas esses seriam os passos para quem tem uma necessidade emergencial, tá? Uhum. E procurem alguém para ajudar a encurtar esses passos. Boa. Procurem auxílio para encurtar isso. Ficar descobrindo agora o que que tem que fazer e tal, é melhor pegar de alguém que já conhece o Já caminho das conhece o pedras, caminho né? das pedras. também concordo com isso. Legal. Eu acho que são boas dicas, Uhum. né? Bons passos. Para a gente concluir, quando você olha, Matheus, para o futuro, né? Legal. Você comentou de, poxa, os sistemas vão estar integrados, a gente vai fazer uma coisa aqui, e tal, mandou no documento fiscal, né? A coisa já vai acontecer. E o governo, evidentemente, está olhando muito para isso, né? Principalmente quando a gente fala de split Split payment, que é onde ele vai, ter uma Esse antecipação ali, né? é, sou um profissional otimista, mas neste ponto eu sou realista. Eu percebo que quando se fala em split payment, eu vejo uma antecipação muito grande e impacto no fluxo de caixa. Eu sei que isso é retórica, tá? Tá todo mundo falando. Mas quando você pega uns números materiais de uma empresa e olha e diz, cara, Vai pode dar apertar, né? 60, pode dar 90. Vai E, apertar. e isso vai variar conforme o negócio, tá? Tem negócios que tem um desencaixe, às vezes, até maior. É. Se você compra parcelado e vende muito mais parcelado ainda, então vai ter. Tá? Então pode ter um desencaixe bem significativo. Tem que começar a captar recursos agora para fazer frente a esse valor, né? Essa necessidade. Então, voltamos a falar. A reforma é uma reforma que é de todas as áreas, né? Inclusive de gestão, inclusive de financeiro, onde a questão do split vai haver necessidade de caixa para a empresa. É. Olhando para esse cenário, Bate, que você. É interessante essas percepções do split payment, porque você vê que interessante a visão do contribuinte, né? Que Uhum. fala, cara, eu, eu preciso agora dar meus pulos com fluxo de caixa, né? Porque é outra dinâmica. É outra dinâmica. Eu estava conversando com o pessoal de uma instituição bancária, não vou falar exatamente o nome aqui agora, né? Uma instituição bancária muito conhecida no país. E eles estavam falando o seguinte: tecnologicamente, não tem prazo para acontecer o split payment. A estrutura tecnológica do país não suporta
o split payment. O recolhimento com esse volume que vai acontecer nesse prazo. Isso aí deveria ser um projeto para 2000 e tralalá. Você vê, essa é a visão, a percepção da instituição financeira. Mas, cara, não vamos aguentar esse monte de transação nesse ritmo, né? Você dobra, triplica. Há quem diga que vai quintuplicar as Duplicar o volume de transações. transação. Então, o contribuinte está olhando o fluxo de caixa, a instituição financeira está, lógico, está olhando a transação que vai acontecer e os custos que isso vão trazer também para que a instituição financeira aguente operar Operação, não. essa operação. Que outra percepção você tem visto, Bate? Antes da percepção, só queria um comentário sobre isso. Eu sempre digo, o Brasil não sabendo que era impossível fazer o Pix, ele foi lá e fez, né? Com uma grande diferença, que é isso que tu citaste, Joey. Teve tempo de fazer o Pix, teve tempo de testar, teve tempo, recurso e uma equipe que hoje, inclusive a notícia de uma semana atrás, né, o pai do Pix foi contratado para trabalhar fora do país agora e vai montar um Pix. Eu não me lembro agora se é nos Estados Unidos ou se é numa organização nos Estados Unidos que está pensando em fazer um Pix a nível mais compartilhado, tá? Então, isso é um caminho sem volta. As operadoras de crédito, acho que já se deram conta de que isso é um caminho sem volta. O split payment, eu diria que vai acontecer. O nosso problema é esse que tu citaste, é o tempo e o impacto que pode ter se não sair certo, né? E a quantidade de atores envolvidos. Se o split payment fosse feito pelo Bacen, pelo Banco Central centralizado, como foi o Pix, a gente teria muito mais chances de sucesso. Não sei se dá tempo de mudar, não sei se isso é viável, etc, etc. Mas eu vejo que foi uma bela oportunidade que o país perdeu de fazer um split payment bem feito, né? É um sentimento. Split payment 2027, o meu mantra agora tá, como eu digo, documento fiscal eletrônico é commodity, todo mundo vai ter, se não tem, corra para ter. Não é porque o documento está sendo autorizado que ele está correto, então corra, blá, blá. Apuração assistida. A minha percepção agora é que a apuração assistida e a continuar atento às mudanças que terão em legislação na parte de documentos fiscais eletrônicos e declarações. Então pega, por exemplo, financeiras que terão a DERE, que ainda não existe hoje, mas aguardando, né? as financeiras terão a DERE, cooperativas de saúde, planos de saúde, seguros, toda a parte que, embora seja muito nichado, vai ter impacto, que são as SAFs, a própria parte de aluguéis agora que está vindo, toda essa parte de serviços que hoje ficava à margem de documentos eletrônicos, isso vai gerar um grande trabalho para eles e para os contribuintes que terão agora direito ao crédito desses serviços, né? Os aluguéis não deve ser pouca coisa para muito contribuinte por aí tomar o crédito desses aluguéis. Então tem que ficar atento, tem que continuar prestando atenção em 2026. Para quê? Para cobrar dos seus fornecedores de solução de RPs, etc., o aproveitamento desses documentos, o controle desses documentos. Então, assim, 2026 ainda é um ano que muita coisa vai acontecer. E a apuração assistida, né? A apuração assistida é o grande tchan aí agora do momento. Boa. Pra gente concluir, eu já falei pra gente concluir acho que umas 10 vezes, né? Que o papo tá bom. Mas, Matheus, assim, o quão mais complexo teria sido essa virada de chave do Labs, do grupo Labs, sem a Decision?
na sua leitura? Tirando a Decision, nesse trabalho de apoio, eu perderia o timing da antecipação. Ah, se eu estou com aquele transatlântico apontado para o caminho certo, foi porque a gente se antecipou, né? Uhum. Preveu antes para puxar a corda certa, fazer o movimento correto, atuar naquilo que realmente era o primordial, a base. Que você pega um grande problema, como é várias mudanças, várias áreas, etc. Aonde eu atuo primeiro? É aquela priorização que a gente falou, tá? Planejamento, conscientização, Uhum. esse passo a passo. Sem isso, talvez estaríamos ainda discutindo e aí quem é que fica com esse abacaxi? A TI, a fiscal, contabilidade, quem? Faz sentido. Encurta caminho, né? Sim. Encurta caminho. Bate. Suas últimas considerações aí pra gente encerrar. Eu diria que fiquem longe da ponte agora. Evitem pontes, foquem no caminho, que no final tudo vai acabar bem. Né? O ano de 26 vai ser de muito trabalho. Nenhum de nós comentou aqui, mas todo mundo já sabe que são novos tributos que se somam em 26 aos que já existem. É. Então, tudo que tinha continua existindo, só em 27, que acaba em dezembro de 26, que acaba o PIS e COFINS, mas até lá a gente tem muita coisa pela frente. Não olhem para a ponte, evitem, vão sempre em terreno seco que vai dar tudo certo no final. E contem com a Decision para o que precisar. Boa, obrigado, Matheus. Obrigado pelo teu tempo, Obrigado. obrigado pelo conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, pela visão, né, a perspectiva. Parabéns pelo teu trabalho, junto com o Obrigado. grupo Labs aí, de antecipação, eu costumo dizer assim, né, o contribuinte honesto, ele não quer fazer a coisa errada. Ele pode até fazer a coisa errada, mas não porque ele quer, Perfeito. porque é tão Uhum. complexo, né? E quando a gente vê movimentações assim de empresas como o Grupo Labs, né, que se antecipam, que buscam estar em conformidade, é um orgulho para nós brasileiros. Eu gosto de fazer uma análise, um comparativo com um atleta. O Marcelo me conhece há mais tempo, então, quando você vê alguém no pódio, levanta uma taça, não importa a posição, tá? Você, acha que legal, queria ser aquele cara. Não sabe o trabalho que Uhum. deu chegar até ali. Então, fazer um Go Live da reforma em dezembro, o pessoal olha, a empresa X está conseguindo, né? Olha só aquele momento da foto, mas É. o que tem antes, as pessoas não olham. Então, teve muito, muito, muito trabalho. Acho Uhum. que é essa a mensagem que eu queria passar, assim, de que não tem almoço grátis, é suar a camiseta, trabalho duro mesmo, horas, reunião, Uhum. eh, incomodação, vai Fazer se acontecer. incomodar, tem que fazer acontecer, o dedo na ferida, esse tipo de coisa. Aí assim o negócio vai para frente, né? Obviamente que a parceria ela é apoio e mais, aí eu vou novamente fazer aquela conexão. É, a parceria funciona quando ela vem e te dá aquela consulta personalizada. E aí, Uhum. isso hoje a gente encontra no trabalho que tem com o time do Codicídio. Batistella, com a Decision. É, é, assim como vem você vai num restaurante, pega um menu, escolhe, né? Aquele produto que você pega, eu quero isso, quero aquilo, vem aquele Uhum. buffet exatamente para ti, como você quer. Então, isso ajuda muito, isso atalha, encurta caminho. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado aí pelo papo. E você que acompanhou aí mais um episódio do Além do Software, eu espero que tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas, né? Sei que a gente deu alguns passos aqui, alguns, como o Batistella falou, não usem desses passos, não usem da ponte, fiquem longe da ponte.
Espero que tenha te ajudado a ter alguns insights para enfrentar a reforma tributária e conte com a gente também. Se você quiser ou tiver alguma dúvida, pode comentar aí no nosso vídeo que a gente vai trocar uma ideia com você. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Além do Software.